Amém. Amanhecer um dia novo. Amar é bom, esquecer também. Viver com e viver sem. Música de amor nunca mais, bebê. Música de amor nunca mais. Você pede, me espera, mas a vida acelera. Escuta o BK, família. O BK mandou o papo, então assim, vamos começar o vídeo, né? Olá pessoal, eu sou a Mari e hoje eu vou falar pra vocês sobre um assunto que ele é tão presente, tanto na cultura, quanto na música, quanto em vários lugares, que é sobre dependência emocional. Esse foi um assunto que apareceu no comentário do último vídeo e eu acho interessante e importante não só pra pessoa que fez esse comentário, mas também para todos nós, seres humanos que estamos aprendendo a amar, né? Estou aprendendo a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Já dizia, né? Nossa querida Cassinha. Quando a gente fala de amor romântico, a gente está falando de toda uma cultura que criou a ideia de amor. Quando a gente fala de símbolos e coisas desse tipo, a gente sempre tem que pensar em como a cultura traz isso. A cultura, ela molda o nosso imaginário, então é sempre importante a gente trazer elementos culturais. A experiência humana em si, ela é traumática. Infelizmente, a gente tem essa ideia cultural, idealizada, de que o amor, quando a gente ama alguém, quando a gente está com alguém, a gente é completo, né? A gente não tem falhas, a gente achou a nossa metade da laranja. E assim, gente, se eu não sou completa, você que tá me assistindo não é completo, por que a pessoa que tá com você, ou seu namorado, seu ficante, sei lá, vai ser completo? Por que essa pessoa tem que corresponder a todas as suas expectativas que são irreais, que eu já vou explicar pra vocês, e que é impossível, é impossível. Se você mesmo não corresponde às suas próprias expectativas e tá tudo bem, por que o outro tem que corresponder? Para a psicanálise, o amor, ele é impulsionado por três coisas: pelo desejo, a falta do objeto de desejo, pela nostalgia do objeto ideal que se foi perdido. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando, na verdade, de uma busca por completude. E para explicar essa completude, eu vou falar para vocês aqui sobre como as nossas relações se dão desde a infância. Eu não vou me alongar muito, mas eu vou tentar resumir para vocês. Basicamente, quando nós somos um feto dentro da barriga da nossa mãe, a gente não tem que lutar por absolutamente nada. A gente está ali na barriga da nossa mãe, a gente tem comida, a gente tem quentinho, a gente tem nutrientes. A gente praticamente é um ser que não precisa lutar por nada. Quando a gente nasce, já tem o primeiro BO, né? Que é aprender a respirar. A criança, ela leva um sustinho, eu já vi eu vou tentar botar o vídeo aqui pra vocês. Ela leva um susto assim, aí de repente ela aprende a ter um reflexo ali com o trauma. E conforme o tempo vai passando, a gente vai se inserindo nas três instâncias que a psicanálise trabalha, que é o real, que é esse indizível, é esse mundo que a gente se depara com ele e a gente não consegue nominar, apesar da gente tentar através da segunda instância, que é o simbólico, que é exatamente esse nomear, eu já falei disso em um outro vídeo, mas é basicamente você nomear e apontar que isso aqui é um celular, isso aqui é um dread, isso aqui é um piercing. São esses símbolos que a gente vai atribuindo aos objetos que a gente vai vendo na nossa realidade. E o imaginário, que ele é totalmente moldado pela cultura. Esse imaginário, ele atribui significado a esses símbolos, a esse simbólico que a gente é instaurado. E quando a gente entra no simbólico, quando a gente é bebezinho, depois que a gente nasce, se alguém não cuidar da gente, a gente morre. A gente não consegue comer, a gente não consegue ter afetos, a gente não consegue absolutamente nada. Então, sim, quando nós éramos bebezinhos, nós éramos realmente dependentes de um outro ser, porque era uma necessidade fisiológica. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai se separando, a gente vai tendo que aprender a ir em busca de algo que se falta. Muitas das vezes essa falta aparece de formas múltiplas e aí varia de acordo com a subjetividade de cada um. Mas a gente acaba tendo que aprender a lei simbólica do outro, ou seja, a gente tem que aprender a linguagem do outro para dizer aquilo que estamos necessitados. Então nós temos que entrar na linguagem do outro para poder satisfazer as nossas necessidades. E a depender da forma como isso acontece, isso
seja por uma superproteção, ou seja por uma negligência que ocorreu na infância, ou outras formas de se dar essa construção do sujeito, a depender da forma como essas relações se dão, a depender da forma como esse sujeito aprendeu a crescer, aprendeu a se relacionar, a falar para o outro aquilo que se necessita, a gente entra na ordem simbólica desse outro, e a forma como a gente entra nisso vai dizer, não taxativamente, mas vai dizer boa parte de como nós nos relacionamos futuramente. É nessas primeiras relações que nós aprendemos o que é o amor. O bebê, ele ama inicialmente, ele atende a demanda do outro, ele vê aquele ser que cuida dele de uma forma amorosa. A forma como aprendemos a ter essas relações vai dizer muito sobre as nossas relações futuras. A gente entra nessa ordem simbólica da linguagem, Lacan vai dizer que algo sempre se perde. Por que algo se perde? Porque, como eu disse, o real, ele é indizível. Apesar da gente tentar dar nome a isso, algo se perde. O simbólico tenta dar conta desse real, mas não dá conta totalmente. E é esse não dar conta totalmente que se instaura a falta. E essa falta, ela é responsável por criar o desejo. A gente só deseja porque falta. E na psicanálise também, o amor, ele é uma forma de tentar suprir esse desejo, uma tentativa de suprir essa falta, uma tentativa de voltar a esse estado anterior de satisfação que tivemos, dessa primeira satisfação que tivemos, que alguns vão dizer que foi quando éramos bebês e estávamos com muita fome e alguém deu pra gente um alimento e a gente se sentiu muito satisfeito e aí a gente dorme tranquilamente. Não sei se vocês já viram, vocês têm contato com um bebezinho, mas depois que o bebê ele é amamentado pela primeira vez, ele dorme tranquilamente. Então, para a psicanálise, é uma forma da gente buscar novamente essa sensação suprema de satisfação que tivemos. O problema se dá quando o sujeito ele busca incessantemente esse outro. O sujeito amado ele se torna um objeto ideal. E aí a gente entra num outro conceito, que é o conceito de ideal do eu, que eu já falei em outros vídeos aqui. É aquele ser onipotente que a gente tem do nosso imaginário, do que a gente deveria ser. É aquele ser completo que é irreal, mas é interessante quando esse ideal do eu ele aparece como uma referência, algo que você deseja ser e não de uma forma obsessiva. Mas para as pessoas que sofrem de dependência emocional, a pessoa amada, o ser amado, ele ocupa esse lugar de objeto ideal. Ou seja, a pessoa se torna o ideal dessa pessoa. Uma vez que o ideal do eu, ele é uma parte do nosso inconsciente, uma parte do nosso imaginário, e a gente coloca um outro nesse lugar, a perda desse objeto vai acarretar numa dor surreal, num medo muito grande. É como se você estivesse perdendo uma parte do seu próprio eu. Olha o perigo disso. Olha o perigo da gente colocar as pessoas num lugar de ideal, num lugar onipotente, num lugar supremo e de completude que vai resolver todos os nossos problemas. E isso está muito atrelada a essa questão de uma visão de eu muito rebaixada, de uma visão de eu com pouca autoestima e também, como eu já falei, está relacionado com as nossas relações anteriores. Quando nós somos pequenos, a gente aprende muito rápido as coisas, a gente aprende vendo, ouvindo, tudo aquilo que está no nosso ambiente externo, a gente vai igual uma esponja assimilando. E aí fica o questionamento para vocês: o que aconteceu no passado que hoje em dia você está repetindo esse tipo de relação? O que você está tentando elaborar? Porque, segundo a psicanálise também, é nas relações que nós repetimos situações reprimidas, ou seja, situações que nós não conseguimos elaborar por conta de um elevado nível estressante para nossa psique, para nossa consciência, e através do princípio do prazer, que é uma das teorias psicanalíticas, nós fugirmos da dor e sempre irmos em busca do prazer, que nós recalcamos situações muito estressantes, muito dolorosas, que é justamente esse momento em que nós, aos poucos, vamos perdendo esse objeto lá na infância,
como eu falei no início do vídeo, a gente vai tendo que aprender a lidar com as coisas, a gente vai tendo que ir em busca daquilo. E a forma como se deu essa separação, a forma como se deu, se foi uma forma muito traumática, a gente vai recalcar aquilo e vai repetir aquela situação estressante até a gente conseguir elaborar ela. A gente repete para poder elaborar. Essas situações recalcadas e traumáticas vão para o inconsciente. E então, nas nossas relações, a gente vai repetindo e repetindo e repetindo. E não é estranho a gente ver, por exemplo, pessoas em situações de dependência emocional terem os mesmos padrões relacionais com várias pessoas diferentes, com pessoas que são muito parecidas no modo de agir, mas que de alguma forma repetem padrões infantis, padrões que foram aprendidos na infância. E é por isso que eu falo, gente, se você não pode fazer uma terapia, eu recomendo que faça uma terapia. Elabore essas questões traumáticas, fale sobre isso. É incômodo às vezes, porque não é muito legal a gente mexer em questões que traumatizaram a gente, mas é importante para que a gente não vivencie coisas que são autodestrutivas. Falar sobre isso, tentar elaborar do porquê que eu estou repetindo isso, o que eu não entendi muito bem, o que eu aprendi, o que era amor no passado. Será que eu aprendi que o amor ele é doloroso? Será que eu aprendi que o amor ele tem que ser algo que você se doa totalmente pro outro? Por favor, não façam isso. Nem se doem totalmente pro outro e nem aceitem esse tipo de condição de relação da pessoa ser totalmente para você. Ela precisa da própria individualidade, você precisa da sua própria individualidade. Sem a sua individualidade, você some. E é até interessante porque tem um conceito da psicanálise também que fala um conceito sobre libido, né? Que é basicamente uma energia pulsional, aquilo que pulsa, a energia que a gente investe, que pode ser investida tanto no outro quanto em nós mesmos, de forma narcísica, né? O investimento narcísico, que é o investimento em si, é algo a se ter cuidado, porque quando a gente investe, a libido ela é uma coisa muito limitada. Essa energia que a gente investe é algo muito limitado. Se a gente investe num objeto, ou no outro, ou numa relação, ou seja lá no que for, é uma energia que vai faltar, é uma libido que vai faltar em nós, nos investimentos que temos em si mesmos, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias aspirações. E é uma libido que, quando ela é investida no outro, ela falta para si. E isso pode acarretar em vários sintomas. Um deles é a dependência emocional, que está atrelada à baixa autoestima, que está atrelada a outros tipos de sintomas que vão variar de acordo com a vivência de cada um. A gente não pode tirar essa subjetividade do sujeito. Você não é mais uma criança, você não depende do outro para sobreviver, você não depende do outro para sobreviver. Assuma a responsabilidade pela sua própria vida e arque com os seus desejos. Para de ficar projetando isso no outro e atribuindo a um outro ser humano, a outros objetos. E isso pode, como a gente está falando de relacionamento aqui, mas esses objetos eles podem ser múltiplos. Mas no caso de relacionamento, pare de colocar as pessoas nesse lugar de ideal. Você tem que ser o seu próprio ideal e esse ideal tem que fazer para você. Uma das formas que eu acho interessante de lidar com a dependência emocional é a pessoa se voltar novamente para o autocuidado, para o cuidado de si, para as próprias aspirações, para os desejos que você muitas das vezes deixou na gaveta porque começou um relacionamento e aí prioridade da sua vida virou o seu relacionamento. Isso não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer. A sua prioridade tem que ser você, tem que ser a sua vida. E isso requer responsabilidade. E ter responsabilidade pelo próprio desejo, pelos próprios desejos, sustentar o próprio desejo, não é uma tarefa fácil. Mas eu garanto para você que sustentar o próprio desejo e corresponder com os seus próprios desejos, investir a libido em si, é muito melhor. A recompensa, né, se é que eu posso falar em recompensa, mas a volta dessa energia para si, essa energia que você investe volta para você, seja com um desejo que você tem de, sei lá, cara, eu gosto muito de tocar violão, acho que meu violão tá até ali, que vocês podem ver. É algo que me satisfaz, eu toco violão, eu canto, e isso me faz muito bem. É um investimento que retorna para mim e que eu me sinto satisfeita fazendo aquilo. O que você deixou para trás quando você entrou num relacionamento? Você estando num relacionamento ou não, você
pode estar gostando de alguém, e aí você tenta conquistar aquela pessoa de todas as formas possíveis. O que você deixou pra trás? Tenta resgatar isso. E arque com seus próprios desejos, vale muito mais a pena. Espero ter ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale, algumas dúvidas, eu vou fazer o meu melhor de acordo com as minhas pesquisas em psicologia e psicanálise. Até o próximo vídeo. Um beijo da Mari.